Este é o território brasileiro atual, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país do mundo, ocupando cerca de 7,5% da superfície terrestre e 47,3% da superfície da América do Sul. Internamente, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Porém, essas fronteiras nem sempre foram assim. Então no vídeo de hoje veremos como o Brasil passou disto para isto. O vídeo de hoje foi a sugestão de um inscrito, porém eu não consegui mais encontrar o comentário. Então me desculpe se eu não colocar o seu nome aí. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. A população aqui era indígena e eles basicamente viviam em suas tribos de boa. Até que em 1500, os portugueses chegaram, no lugar onde hoje se localiza a cidade de Porto Seguro. Eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz, mas perceberam que era maior que uma ilha. Então passaram a chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz. Os portugueses rapidamente se expandiram pelo litoral. Então o mapa do Brasil nesta época era mais ou menos assim. Porém o mapa que geralmente podemos encontrar do território brasileiro nesta época é este, pois existia um tratado de divisão da América, conhecido como Tratado de Tordesilhas, em que Portugal ficava com uma parte e a Espanha com a outra. Para manter o território, os portugueses decidiram usar um sistema chamado de capitanias hereditárias, onde eles dividiam a colônia em várias partes e entregavam a administração para certas pessoas de importância, geralmente nobres portugueses, para que assim eles pudessem manter e proteger o território de invasores e administrá-los melhor, usando-os também para plantação e exploração, para assim manter os custos. Em 1534, esta era a divisão interna do Brasil, entre as capitanias hereditárias, sendo elas Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro, São Vicente II e Santana. Em 1549 é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Porém este modelo não funcionou muito bem, pois apenas duas capitanias estavam funcionando, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então posteriormente eles dividiram o Brasil em dois grandes estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Ao longo do século XVII o mapa ficou basicamente assim, porém os territórios portugueses foram se expandindo cada vez mais ao oeste, geralmente ficando nas partes litorâneas. Porém com o tempo eles também foram se expandindo para dentro do Brasil e assim desrespeitando o tratado. Em 1709 o Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste e esta era sua fronteira. Internamente a colônia era dividida em 7 capitanias, tendo o Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, que nesta época estava em sua maior extensão, e São Pedro. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Em 38 surgiu a Capitania de Santa Catarina, criada para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata. Em 48 São Paulo se divide novamente e surgem as Capitanias de Goiás e Mato Grosso. Neste mesmo ano São Paulo passa a ser parte da Capitania do Rio de Janeiro. Em 63 Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Em 65 São Paulo recupera sua autonomia. Em 1799 a Capitania de Pernambuco se fragmenta, surgindo assim Rio Grande do Norte e Paraíba. Em 1803 a parte hoje conhecida como Guiana Francesa também foi ocupada pelos portugueses, fazendo parte do nosso território. A Guiana Francesa tem uma história complicada, já foi ocupada pelos ingleses, holandeses, espanhóis e portugueses, porém no final a França acabou anexando o território e o mantém até hoje. Em 1810 a Bahia perde seu território mais ao sul, que se torna o Espírito Santo. Em 1811, o Brasil tinha perdido a região do Contestado, no oeste de Santa Catarina, para a Argentina. Porém, tinha avançado mais ao sul, até as atuais fronteiras do Rio Grande do Sul, criando assim esta capitania. O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvares. Em 1817 acabou a ocupação portuguesa na Guiana Francesa. Pernambuco perde mais território, surgindo assim Alagoas. Este também foi o ano da Revolução Pernambucana, em que, entre outras coisas, Pernambuco também pretendia ser independente, porém falhou e acabou perdendo mais território. Em 1820 surge o Sergipe.
Em 21, Brasil anexa a Cisplatina, atual Uruguai. Em 22, Brasil declara independência e surge então o Império do Brasil. Em 28, Uruguai fica independente, Pernambuco perde mais território, principalmente por causa da Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que aconteceu em 1824. Esse território agora passa a ser parte da Bahia. Goiás também perde território para Mato Grosso e para Minas Gerais, a parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro. Em 36, Rio Grande do Sul também fica independente, criando assim a República Rio-Grandense. Em 39, Santa Catarina fica independente também, criando a República Juliana. Porém, no mesmo ano ela volta a fazer parte do Brasil. Em 45, Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil novamente. Essas independências não foram reconhecidas por outros países. Em 50, Grão-Pará se divide, surgindo assim Amazonas e Pará. Em 53, São Paulo se divide novamente e nasce o Paraná. Um dos motivos foram as revoluções liberais que aconteceram em 42 e que teve bastante participação dos paulistas, além de outros motivos regionais. Em 67, Brasil avança suas fronteiras para o oeste, aumentando as províncias do Amazonas e Mato Grosso. Em 70, após o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil aumenta um pouquinho mais seu território. Em 89, acontece a Proclamação da República. Em 1903, o Brasil recupera o território de contestado, acontece também a Guerra do Acre, não essa aí, essa que também é conhecida como Revolução Acreana. O Acre se declara independente e vira um país. Logo após isso, o Brasil ocupa o território do Acre, faz um acordo diplomático com a Bolívia e paga 2 milhões de libras esterlinas como indenização para a Bolívia. Além disso, o território da Amazônia cresce mais um pouquinho, e a divisão entre os estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará é redesenhada. Porém, o Acre, neste tempo, é apenas um território brasileiro nesta época, e não um estado. Em 43 são criados vários territórios que futuramente se tornariam estados ou não. Entre eles, Amapá, Rio Branco e Guaropé, além de Iguaçu e o território de Ponta Porã. Em 46, Iguaçu e Ponta Porã não vão para frente e voltam a fazer parte dos antigos estados. Em 56, Guaropé não gosta muito do nome e muda para Rondônia. Em 60, eles mudam o Distrito Federal para o centro do país, bem no estado de Goiás. Em 62, Rio Branco também não gostou muito do seu nome e mudou para Roraima. Em 77, é criado o estado do Mato Grosso do Sul. Os motivos oficiais simplesmente foram que o estado do Mato Grosso era muito grande e difícil de se governar. E finalmente, em 1988, é criado o estado do Tocantins, que fazia parte de Goiás. Porém, a região norte era esquecida pelo governo, então eles resolveram sair, sendo este o estado mais novo do Brasil. E desde a separação, o Tocantins é um dos estados que mais crescem, apesar de estar bem longe do nível de alguns outros. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vou estar ministrando a aula de Geografia para o 7º ano, com o tema Formação Socioeconômica e Território do Brasil. Formação socioeconômica e territorial do Brasil. A formação do território brasileiro foi no final do século XVII, a exploração das drogas do sertão da Amazônia, descoberta de pedras preciosas e ouro na região do Centro-Oeste. Mostra que a área ocupada pelos portugueses era mais ampla do que a estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Assim como vemos nessa imagem, esse momento da imagem mostra a exploração das drogas do sertão da Amazônia. Essas drogas eram citadas como espécie de ouro que era encontrado nesse local. Então, os escravos ficavam de serventia para fazer a exploração nesse local. Como vimos nas imagens anteriores, os bandeirantes são apontados como os principais participantes da expansão territorial do Brasil. Por esse motivo, os bandeirantes, a maioria paulistas, diversas exposições saíram da cidade de São Vicente ou da capital do estado. Eles caminhavam seguindo os cursos dos rios e foram respectivos locais
para encontrar as primeiras minas de ouro, que estavam em Minas Gerais e Goiás e Mato Grosso. Assim também, outros acordos tiveram que ser celebrados entre os dois países para deixar claro que a pertence a quem? Quem pertencia a quem? O mais importante foi no assinado em 1750, deu o território do Brasil mais ou menos como a configuração que temos hoje. Essa imagem mostra como era antes o território e como é hoje. Antes o território era por faixas, aquelas faixas de terra, cada um tinha o seu espaço territorial. E hoje nós temos as imagens relativas que temos no nosso território, como estado e região, que vamos ver a seguir. A divisão do território brasileiro, somos divididos em estados e regiões. Assim como mostra os mapas anterior, nós não tínhamos divisões para saber quem era estado ou região. E hoje, o nosso território é dividido assim: as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, como mostra no mapa. Quando fizermos a leitura desse mapa, vamos perceber cada estado e sua região. Dando continuidade às divisões do território brasileiro, leva em consideração os aspectos esses divididos também relevo, o clima, a hidrografia e a vegetação e o solo. Esses são os aspectos que se divide o território brasileiro. Durante o século XVIII, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas, destacando-se a ocupação do território, principalmente com a mineração e a presença da pecuária no sul do país. Nesse caso, para a produção de carne, abastecendo a região sudeste. Aqui, como mostra nesse mapa, foram atividades econômicas no Brasil no século XVIII. Mostra as demarcações, mineração, açúcar, o algodão, todas elas, cada uma em sua determinada localização de espaço. Os portugueses são nativos da Península Ibérica e das ilhas de Açores e Madeira. Seu idioma oficial é o português e tem o catolicismo como religião principal. Sua ligação com o Brasil é fruto da Era dos Descobrimentos, iniciada em 1415. Limitados pelo domínio espanhol do comércio terrestre e pelo domínio italiano do mar Mediterrâneo, os portugueses se lançaram no Atlântico, buscando conquistar a costa africana. Com a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, o caminho para o Oriente foi fechado. Coube a Portugal encontrar um novo caminho para as Índias, feito alcançado por Vasco da Gama em 1498, graças ao aperfeiçoamento português das técnicas de navegação, cartografia e instrumentos, além de seus velozes navios, as naus e caravelas. Para contornar a África, era necessário se afastar da costa para evitar uma grande área de calmarias. Uma das versões mais conhecidas sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 relata que Pedro Álvares Cabral acabou desviando-se demais da rota, ancorando no litoral da Bahia. Contudo, muitos historiadores acreditam que Cabral já sabia da existência de terras no oeste e foi encarregado pela coroa portuguesa de tomar posse do local. Nesse período, o Reino da Espanha também fazia grandes avanços na navegação, chegando ao litoral do Caribe em 1492. Essa disputa fez os dois reinos assinarem o Tratado de Tordesilhas, que dava aos portugueses a posse de toda a terra descoberta, uma área de 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, e aos espanhóis toda a terra além desse limite. Nos primeiros 30 anos, as expedições portuguesas ao novo território limitaram-se a reconhecimentos militares e à exploração do pau-brasil, cuja abundância foi responsável pela nomeação destas terras.
Foi só em 1530 que a coroa portuguesa, sentindo-se ameaçada com as constantes expedições de reconhecimento de holandeses e franceses, começou seu sistema de colonização, fundando vilas e criando um sistema de capitanias hereditárias. Porém, esse sistema fracassou e foi instituído um governo centralizado, onde o governador-geral, escolhido pelo próprio rei, fundava vilas, combatia a pirataria e controlava a exploração econômica das terras. Os jesuítas foram grandes aliados dos colonos, fundando missões no interior para a catequização dos índios. Isso estimulou as entradas e bandeiras, expedições com o objetivo de encontrar ouro, prata, diamantes e escravos. Nesse processo, milhares de indígenas foram dizimados por não aceitar a dominação dos chamados bandeirantes. A predominância masculina nos primeiros anos de colonização deu início a um grande processo de miscigenação da população, com a formação de vários casais de portugueses e índias, cujos descendentes encontram-se hoje na árvore genealógica de muitas famílias brasileiras. Além da cana-de-açúcar, os portugueses foram responsáveis ao longo do período colonial pela introdução do cultivo do cacau, da laranja, do café, de especiarias e também pela criação de gado no território brasileiro. Os colonizadores portugueses deixaram um rico legado na gastronomia brasileira, atribuindo-se a eles a criação da feijoada, a introdução do bacalhau e a produção da cachaça, graças aos inúmeros engenhos de açúcar. Na arquitetura, os portugueses importaram as principais correntes estilísticas da Europa, fazendo com que, ainda hoje, construções centenárias sejam declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, com grande destaque para a rica arquitetura religiosa, que expõe a forte influência do catolicismo no país. Porém, a maior herança portuguesa para a cultura brasileira é também a principal ligação entre os vários grupos étnicos e culturais que hoje habitam o Brasil: o nosso idioma. Do exercício, vocês vão fazer a leitura de imagem e observar nas explicações que tivemos na aula. Então, primeiro, relacione a ocupação territorial à atividade econômica. Vocês vão fazer a leitura A, B, C e D e fazer a classificação de acordo com o que você acredita que seja no século. Cana-de-açúcar, qual foi o século? Aí vai classificando. O segundo, descreva as regiões geoeconômicas consideradas nos aspectos econômicos e históricos. Terceiro, pesquise os estados e regiões e classifique os dados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No quarto, a região do Brasil que possui a maior extensão territorial é Norte, Sul, Sudeste ou Centro-Oeste. No quinto, o Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul, possuindo fronteiras com várias nações desse subcontinente. Marque a alternativa que corresponde aos dois países sul-americanos que não é limitado com o continente, com o território brasileiro. Então, será A, B, C ou D. A letra A diz Peru e Equador. Letra B, Argentina e Uruguai. Letra C, Chile e Equador. E letra D, Peru e Chile. Você vai alternar só uma questão. No sexto, conforme a divisão regional estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil é formado por 5 microrregiões. Sítios, comente a região no seu específico estado. Você vai citar as regiões e os seus estados. No sétimo, faça um resumo sobre o tema, a formação do território brasileiro. Você vai falar um pouco sobre esse assunto, fazendo um pequeno resumo. No oitavo, descreva as características socioeconômicas de cada região do território brasileiro. O nono, pesquise sobre a formação do território brasileiro e identifique as declamações de limites e fronteiras em diferentes tempos. No décimo, registre um gráfico histórico, geográfico, as formas de organizar
organização política, administrativa do Brasil e diferentes tempos. Esse 10º você vai fazer a construção de um gráfico e vai demarcar cada situação, organizando a político, administrativo, tudo conforme a explicação. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês façam bom proveito do estudo de hoje, contando que podem fazer a atividade no caderno ou vocês podem imprimir essa folha e fazer uma pasta e deixar com vocês, para quando voltarmos, temos esse material de acompanhamento. E também pode enviar para mim, que eu estou fazendo as correções. Quem está enviando para mim, eu estou fazendo a correção e estou enviando de volta. Um forte abraço, espero que fiquem bem e até a próxima.